E aí, nono ano, nós vamos continuar falando sobre o Oriente Médio. Hoje nós vamos falar especialmente sobre o petróleo, né? Por quê? Porque o petróleo, 47,3%, ou seja, quase a metade do petróleo do mundo se encontra no Oriente Médio, tá? E entre os 10 países do mundo com as maiores reservas, 5 estão nessa região. Quais são esses países? Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes, tá? Então, quando analisamos a produção que requer investimentos em estruturas de perfuração, captação e transporte do produto, a participação do Oriente Médio não é tão significativa quanto o volume de suas reservas. Ou seja, eles têm muitas reservas, mas eles não têm muita tecnologia e capacitação para retirar esse petróleo. A carência tecnológica que caracteriza alguns países da região são problemas agravados pela instabilidade política e pelos conflitos frequentes. Se vocês pegarem um histórico de guerras que ocorreram no Oriente Médio nos últimos 70 anos, vocês vão encontrar vários conflitos, né? Com vários personagens diferentes envolvidos, né? Irã, Iraque, o Kuwait, né? E com presença de países de outros continentes. Os Estados Unidos se envolveu em várias guerras com países do Oriente Médio. Tá? O livro continua falando aqui, ó. Os maiores consumidores de combustíveis fósseis no mundo, como os Estados Unidos, estão com suas reservas em declínio. Esse fato faz aumentar ainda mais o interesse estrangeiro nos territórios do Oriente Médio, ampliando assim sua importância estratégica. Foi como eu falei, é um local que tem muito petróleo e que países como Estados Unidos, China, Rússia, né, tem um interesse muito grande nessa região. Tá? O livro fala aqui da organização dos países exportadores de petróleo. Tá? Vamos entender aqui o que é isso. Né? O que é a OPEP. Até a década de 50, um pequeno grupo de empresas, denominadas Sete Irmãs, controlava 98% do comércio mundial de petróleo. Entre essas empresas, 5 eram estadunidenses, uma era inglesa e outra anglo-holandesa. A atuação da OPEP, principalmente a partir da década de 70, fez diminuir o imenso poder das Sete Irmãs sobre o conjunto das atividades petrolíferas do mundo. Ou seja, havia um controle muito grande por parte de empresas e aí os estados, né, os países falaram, não, peraí, vamos criar uma organização aqui para que nós possamos ter mais poder, né? E a OPEP foi fundada em 1960 por alguns países, né? O Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. Nos anos seguintes, outros países entraram, como Catar, a Líbia, Emirados Árabes, Argélia, Nigéria, Equador e Angola. E o principal objetivo da OPEP é centralizar a administração da atividade petrolífera, controlando o volume da produção destinado ao mercado consumidor mundial e os preços do barril de petróleo. Tá? Então funciona como um cartel controlando preços. Esse controle deixou de estar nas mãos das Sete Irmãs, né, que eram empresas privadas, e os países começaram a ter o controle. Esses países que fundaram e controlam a OPEP. Tá? Durante a década de 70, os países quadruplicaram os preços do petróleo. O petróleo deixou de ter um preço muito baixo e eles aumentaram, né, 4 vezes o preço. E iniciaram um boicote de fornecimento aos Estados Unidos, né, pelo apoio que deram a Israel na guerra contra os árabes naquele período. Essas variações elas ficaram conhecidas como choque do petróleo, né? E nesse período, alguns países como o Iraque, Kuwait e a Arábia Saudita nacionalizaram as suas produções. Tá? Atualmente, os países da OPEP, né, eles têm 70%, né, eles controlam 50% das reservas de petróleo do mundo. Tá? 47% se encontram no Oriente Médio. 70% é controlada por esse grupo, a OPEP. Tá? Por causa disso, né, a gente já falou, a interferência dos Estados Unidos tornou-se muito frequente, porque os Estados Unidos, a maior potência industrial, eles querem petróleo. Então, eles queriam petróleo por um preço baixo.
E se não tem por um preço baixo, os Estados Unidos começou a intervir em muitas guerras e criar, né, guerras no continente. Tá? O livro cita aqui a Primeira Guerra do Golfo e a Segunda. Os Estados Unidos acabou invadindo o Iraque 2 vezes, né, dando várias desculpas, né, falando que era contra o ditador Saddam Hussein, que lutava por uma democracia, mas o interesse americano era no petróleo existente lá. Né? O livro fala também na riqueza gerada pelo petróleo. Né? Alguns países mais ricos têm cidades assim suntuosas, que com certeza vocês conhecem, como Dubai, né? Cidades modernas, com muito luxo, com muitos prédios, né? Com uma riqueza muito grande. Alguns países dos Emirados Árabes, algumas cidades dos Emirados Árabes também bastante ricas. Porém, né, essa riqueza, esse dinheiro fica muito restrito à elite, né, aos monarcas, aos sheiks. Né? A maior parte da população ela tem uma qualidade de vida ruim. Né? A maior parte da população desses países são pobres. Né? Apesar da gente ver aquela riqueza toda, né? Aquela riqueza ela é para pouquíssimas pessoas. Tá? Uma desigualdade social, econômica muito grande nesses países. Tá? E o livro fala aqui, justamente na página 224, sobre a cidade de Riad, na Arábia Saudita, e a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, que cresceram assim de uma forma extremamente acelerada, né? Hoje são metrópoles modernas, né? Com prédios altos, com um grande fluxo de negócios, de mercadorias. Né? Um desses países, né, o Catar, vai ser a sede da próxima Copa do Mundo, em 2022. É um país pequeno, com um pouco mais de 220 mil habitantes, tá? Dá mais ou menos uma Nilópolis e meia. É um país pequeno e que vai sediar um evento muito grande que é a Copa do Mundo. Né? Da onde vem esse dinheiro? Né? Da exploração do petróleo. Tá? Então, pessoal, não deixem de fazer os exercícios, de estudar. Né? Na próxima aula a gente continua aí sobre o Oriente Médio. Tá? Então, até a próxima, pessoal!